que ponto vale a pena esperar que um trabalho cresça, um trabalho se desenvolva no time de futebol? E a luta contra a cultura ou falta de do futebol brasileiro, onde tudo tem que ser para ontem, onde as exigências são ligadas ao imediatismo. Vamos falar sobre isso usando como gancho, evidentemente, Flamengo 0, Vasco 1, jogo desse domingo pelo Campeonato Carioca no Maracanã, jogo que colocou o Vasco vivo na briga pela classificação para a fase de semifinal, fase de mata-mata do Campeonato do Rio de Janeiro. Manteve o Flamengo na liderança, mas impediu que os rubro-negros ganhassem a Taça Guanabara. Jogam pelo empate quarta-feira contra o Fluminense, que também vai avançando para as semifinais do Estadual do Rio de Janeiro. Tudo isso vamos falar nesse vídeo, que antes tem um recado, traz um recado do youtube.com/Mauro César para você. Este vídeo tem o patrocínio da Manual. A Manual é uma empresa britânica que está no Brasil desde 2019 e nesse período já ajudou a mais de 35 mil homens na luta contra a queda de cabelos, contra a calvície, que atinge a cerca de 50% da população masculina. Os tratamentos são direcionados apenas aos homens, revertem e previnem a queda capilar e são personalizados de acordo com cada caso e, atenção, prescritos por uma equipe médica da Manual. Os produtos chegam na sua casa, tá, com frete grátis, uma embalagem super discreta, sem identificação, e você, para adquirir esse kit, que você vai utilizar seguindo as prescrições médicas, deve utilizar o cupom MCESAR, com Z. Você está vendo aí na tela, MCESAR. Tá? Utilizando o cupom, você vai conseguir 40% de desconto. Tá? Essa promoção é válida por um tempo determinado e apenas para o primeiro pedido. E é fundamental que você siga as prescrições médicas. Você está vendo aí alguns exemplos de clientes da Manual e os resultados que começam a aparecer segundo a Manual depois aí de uns 4 meses aí de tratamento. Então, acesse o link, utilize o cupom, adquira seu kit e vença a batalha contra a calvície, contra a queda de cabelos. Muito bem, você viu aí a Manual que está conosco mais uma vez, a Manual que apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Se você está enfrentando queda de cabelos, calvície, procure a Manual para você vencer essa batalha, ok? Então é isso, mas para vencer essa batalha que o Flamengo está enfrentando, né, dessa sequência de resultados que não são nada bons, perdeu na terça-feira o título da Recopa nos pênaltis para o Del Valle, perdeu para o Vasco, que não tem acontecido com frequência, mas agora é um Vasco diferente também, o Vasco virou SAF, o Vasco tem dinheiro para contratar, já mudou o perfil do seu time, vem trabalhando, vem se desenvolvendo, não é mais aquele Vasco fraquinho de outras temporadas, e isso ficou muito claro nesse confronto. Perdeu a chance de fazer pelo menos a final do Mundial contra o Real Madrid e perdeu também para o Palmeiras no comecinho da temporada a Supercopa. Então uma sequência de resultados ruins e atuações que deixam a desejar. Para mim, a atuação do Flamengo nessa terça-feira passada contra o Del Valle foi melhor do que a do domingo. Não achei a atuação contra o Vasco um desastre. O time conseguiu se impor, conseguiu dominar no primeiro tempo, chutou mais de fora da área. Sente muita falta de um atacante. Agora tem uma coisa engraçada, o pessoal fala, o Gabigol saiu da área para o Pedro entrar. O Gabigol sempre saiu da área. Ele nunca jogou de costas para o gol dentro da área adversária, não é a dele. E sem o Pedro, a coisa fica complicada, por quê? Porque não tem também Bruno Henrique. Porque quando tinha Bruno Henrique, Gabigol sai, o Bruno Henrique faz a referência. E em alguns momentos, com outros técnicos, desde o Jorge Jesus, o Arrascaeta penetrava como centroavante. Chegou até a marcar um gol de cabeça no Vasco uma vez, com o Jorge Jesus no comando técnico, entrando como centroavante. Isso aconteceu, não foram poucas vezes. Mas esse time é um time que está sendo remontado, é um time que tem jogadores que ainda não conseguiram ter a melhor forma física, é um time que é, digamos assim, vítima dos seus próprios erros. Erros como o planejamento equivocado da diretoria e dos jogadores. Diretoria que deu férias extensas, 42 dias. Jogadores que pediram essas férias, quando deveriam ter voltado para trabalhar mais cedo, pensando nas importantes disputas do começo do ano. Mas essa reformulação do Flamengo, essa escolha do clube por um novo técnico, no caso o Vitor Pereira, ela está diretamente ligada a um ponto que a gente não pode ignorar, que é a mudança no modelo de jogo e desenvolvimento de uma nova forma de jogar. Isso vai levar um tempo, sim. Isso pode apresentar resultados visíveis, imediatos ou não. E a gente precisa entender isso. Ou você tem convicção e insiste, ou você vai ficar na tentativa e erro. Não existe um prazo específico, tem que dar certo em um mês. Não. Claro que tem um limite. Quando você percebe que não é evolução nenhuma, é hora de pensar em mudar. Houve fracasso. Não me parece o caso. Tanto na terça-feira, especialmente na terça-feira no primeiro tempo, como no primeiro tempo, especialmente
do Maracanã nesse domingo, o Flamengo apresentou alguns pontos positivos. No primeiro tempo, domingo, que para mim foi inferior ao primeiro tempo de terça-feira, o Flamengo teve o começo dominando o jogo, o Vasco reagiu, conseguiu mandar 2 vezes a bola na trave, mas o Flamengo controlou o jogo e matou aquela saída do Vasco durante a parte final do primeiro tempo, quando mudou seu comportamento, o Varela recuou um pouco, o Everton Ribeiro abriu pela direita, o Gerson socorria pela esquerda, e o Flamengo conseguiu empurrar o Vasco para o seu campo. Mas sentiu falta o quê? Tinha um trabalho de maior profundidade, porque não tinha referência na área. E o jogo pelos lados também, com os laterais, não foi tão forte como poderia ser, como foi no primeiro tempo contra a equipe do Del Valle. Mas não achei que o Flamengo fez uma partida ruim e horrorosa. Pelo contrário, arriscou mais chutes de fora da área, irônico, do que é o normal, né? Time que dificilmente chuta de fora da área, chutou várias vezes, e acabou tomando um gol no chute de fora da área. E não foi por culpa dos volantes, a ausência de um meio-campista, não. O Puma Rodrigues, que faz o gol da vitória vascaína, ele tinha que ser marcado pelo Cebolinha, que chegou atrasado na jogada. Você vê que o Cebolinha chegou atrasado. O Cebolinha tinha que ter diminuído o espaço. Tinha acabado de entrar, meio desligado do jogo, sei lá, não percebeu. E também houve, na minha opinião, não diria uma falha, porque é um chute muito bem dado, mas uma bola defensável, o Santos chegou atrasado. Acho que dava para o Santos chegar nessa bola, acabou sendo o gol da vitória do Vasco. O Flamengo criou muito poucos em termos de chances claras de gol depois disso. Novamente, segundo tempo, o time cai de rendimento, o time não consegue manter o ritmo e muita gente pede mudanças urgentes. Eu noto que o Vitor Pereira está tomando certos cuidados. Até o pessoal fala, você criticou o Dorival no final do ano passado porque não foi mais crítico dos jogadores quando o time fez partidas risíveis ao final da temporada depois dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. O Dorival estava montado, sentado em cima de 2 taças poderosas, Libertadores e Copa do Brasil. Então ele tinha condições de se posicionar de outra forma. Por isso eu questionei. Entendi perfeitamente quando ele chegou manso e defendi esse ponto de vista como a estratégia mais adequada no meio daquela crise toda após a saída de Paulo Souza. Mas não é o caso do Vitor Pereira. Ele não tem taça nenhuma para ele se apoiar. Então ele tem que pegar leve. Ele está pegando leve. E vai fazendo as mudanças. Põe o Matheus Gonçalves de sair do Cebolinha. O Cebolinha está pedindo passagem. Não entrou tão bem no domingo contra na terça, e acho que errou no lance do gol, mas ele dá mais agressividade ao time. Ele vai mais no 1 contra 1, ele consegue no mano a mano criar situações. E o Matheus Gonçalves, repare, ele não estava nas suas condições ideais, foi até dúvida para ficar no banco de reservas, e não pode o Flamengo, o Vitor Pereira, cometer a irresponsabilidade, eu acho que ele está evitando isso, de jogar essa responsabilidade toda em cima do garoto. Você agora titular, vai lá e resolve. Está preparando pouco a pouco. Colocou o Matheus França antes do Gonçalves, na minha opinião, pela questão física, e para ter no Matheus Gonçalves um jogador pela direita que pudesse fazer as jogadas ali junto com o Gabigol, chegando mais na área, e deu ao Matheus Gonçalves a liberdade de circular pela esquerda e pelo centro e pela direita, ele correndo com mais liberdade. Talvez até o Vitor Pereira imagine tê-lo numa outra função, como meia de ligação, como reserva do Arrascaeta, como opção para um determinado cenário. Não sabemos exatamente o que o técnico deseja, porque ele também está tateando, está tentando encontrar caminhos. Agora, a questão é a cobrança, a falta de cultura do futebol brasileiro, que exige resultado a qualquer custo, onde não há paciência, onde não se espera uma reformulação, onde as pessoas tomam decisões equivocadas, como começar um trabalho atrasado, como começou o Flamengo, e depois jogam a culpa em cima de alguém, ou aproveitam que a torcida está jogando a culpa no técnico para que ele seja responsabilizado. É isso que atrapalha tudo. O Vitor Pereira é um bom treinador, sim. Tem um bom currículo, tem boas ideias, bons conceitos de futebol, é um cara capacitado, sim. Ele é fraco. Quem fala isso fala com base no quê? O trabalho dele no Corinthians foi mediano, e eu falei isso na época que ele estava no Corinthians, aquém do que eu imaginava, do que eu esperava que ele fizesse. Mas ele tem condições de fazer um bom trabalho. Tem tentado ser cauteloso e cuidadoso, e eu acho que está certo nesse sentido. Aos poucos vai ajeitando, vai tentando, e alguns progressos vão sendo sentidos. Agora, é preciso que os jogadores tenham um pouco mais de ímpeto em determinados momentos do jogo, que estejam mais bem preparados fisicamente para enfrentar os jogos que vêm pela frente e tenham uma postura de maior humildade e reconhecimento dos seus erros, porque os jogadores também são culpados pela situação que vive o Flamengo. Porque eles quiseram as férias de 42 dias e os dirigentes deram. Então quem pediu está errado e quem deu também está errado. Talvez mais errado ainda, porque quem está na liderança deveria falar nada disso. Vão ter os 30 dias e vão treinar para ficar na ponta dos cascos no começo da próxima temporada. Isso não foi feito. E o técnico Vitor Pereira caiu no meio disso tudo. Então ou o Flamengo insiste, tem paciência, percebe os progressos. Talvez você não tenha grandes progressos de um jogo para o outro, mas pode retomar, pode quarta-feira com o Fluminense fazer um jogo melhor. Ou então você vai ficar na tentativa e erro eternamente. O Flamengo não pode insistir nisso. Repare que os trabalhos mais longevos do futebol brasileiro são trabalhos consistentes e elogiados. Vojvoda no Fortaleza, Abel Ferreira no Palmeiras e até Fernando Diniz, que curiosamente tem sido muito elogiado, apesar do Fluminense também ter tido acidentes de percurso. Perdeu o Botafogo, perdeu Volta Redonda, venceu do Vasco não jogando bem. A torcida tricolor reclamou, inclusive, do time depois daquele jogo.
venceu, mas o Vasco merecia a sorte melhor naquela oportunidade. Quem viu o jogo sabe disso. Então você percebe que, mesmo com algumas críticas, o Fluminense muitas vezes é elogiado quando faz um jogo como o de sábado contra o Bangu, a goleada. Por quê? Porque o Fluminense é hoje um time que tem já um padrão e tem um técnico trabalhando já há algum tempo, que conhece o elenco, conhece os seus jogadores, sabe o que fazer. O Flamengo não. O Vitor Pereira conhece de observar o time, mas não de trabalhar com ele. E vai enfrentando dificuldades, vai enfrentando problemas. Mas faz o quê? Muda. Alguém acha que chega um outro técnico e resolve tudo de uma hora para outra? Você pode ter um choque imediato ali, um resultado instantâneo num jogo, voltar ao modelo de jogo antigo e encaixar numa determinada jornada, mas pensando no médio e longo prazo, o Flamengo precisa de mudanças no seu modelo de jogo. O Flamengo tem que ter mudanças significativas, profundas até, mas elas levam um certo tempo. E a falta de cultura no futebol brasileiro, a pressa, que é obviamente inimiga da perfeição e inimiga da excelência do bom trabalho, acaba por sabotar. Está de novo nas mãos dos dirigentes a decisão. Serem responsáveis e corajosos a ponto de bancar o técnico que eles escolheram, para que ele possa fazer o trabalho. E principalmente, no âmbito interno, deixar claro para cada jogador que todas as decisões tomadas pelo técnico serão apoiadas pela diretoria. Isso tem que ficar muito claro. Não para a torcida, mas lá dentro do clube. Só assim o Flamengo poderá, com paciência, trabalho e justiça, colocando em campo quem merece e tirando do time quem não merece continuar, independentemente de quem seja, porque ninguém é intocável, não tem Zico nesse elenco do Flamengo, só Zico seria intocável. Ninguém é intocável no time do Flamengo atual, nem em outros do passado. Tá? Diante disso, só dessa maneira, o Flamengo pode conseguir reais progressos para avançar, se recuperar e jogar o futebol que as pessoas esperam. Lembrando o seguinte, o Flamengo é campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Está com a barriga cheia de títulos. Não tem motivo nenhum para ficar nesse desespero, nessa angústia, por conta de competições menores do que essas duas que ganhou. Então isso tem que ser bem utilizado pelo clube para que as coisas possam mudar. E o Vasco vai aos poucos avançando, mas o Vasco tem ambições menores do que o Flamengo, convenhamos, nessa temporada. Talvez no futuro, com investimentos que essa nova fase do Vasco proporciona, que é a SAF, até possa sonhar mais alto. Mas nesse momento a gente sabe que o Vasco não tem sonhos tão altos assim. Um dos objetivos do Vasco era voltar a vencer o Flamengo. Esse já foi alcançado, como também há 2 anos derrotou o Flamengo no Maracanã. Mas dessa vez diante de quase 70 mil pessoas, numa atmosfera, num cenário que o torcedor vascaíno não vivia há muito tempo. Esse vídeo tem o apoio da Manual. Entre em contato com a Manual, o link na descrição do vídeo. Aproveite a promoção com o cupom desse mês que você está vendo aí na tela. Ok? Você vê aí no destaquezinho que eu estou chamando a atenção para vocês mais uma vez. E eu quero destacar que teremos 2 lives nessa quarta-feira. Uma às 19h50, tá? Antes do Fla-Flu, e outra após o Fla-Flu. Assim que o jogo terminar, o jogo é às 9h10. Então acabou o jogo, uns 10 minutinhos depois a gente está aqui no ar. E na quinta, depois dos jogos de Botafogo e Vasco, que serão às 7h30 da noite, então lá pelas 9h40, por aí, a gente vem para mais uma live para falar sobre cruzamentos nas finais do Campeonato do Rio de Janeiro. O Botafogo não depende só dele. O Vasco depende só de si, o Fluminense e o Flamengo vão avançar, e o Volta Redonda está inserido ali no meio. Muito dificilmente o Voltaço ficará fora do mata-mata decisivo do Campeonato do Rio de Janeiro. É isso, valeu e saudações!